Você sabe o que é capitalismo? Ou melhor, você sabe o que é capitalismo reacionário? Depois da vinheta vamos conversar sobre isso. Olá, pessoa em desenvolvimento. Hoje nós vamos conversar sobre capitalismo e a sua forma reacionária que está em andamento no mundo. No vídeo passado, nós conversamos sobre o liberalismo, que é um conjunto de ideias que vem de lá do passado dando base para o sistema capitalista, e nós mostramos que esse sistema de pensamento, o liberalismo, já é também um sistema de pensamento reacionário. Hoje nós vamos conversar sobre o capitalismo, a forma econômica derivada do pensamento liberal, e mostrar como ele também é um sistema reacionário. Como você já deve ter visto em outros vídeos, o nosso canal não é monetizado, não visa arrecadação de dinheiro e coisas do tipo. A gente visa única e exclusivamente educar, fazer um trabalho de educação popular com as pessoas, fazer com que o nosso pensamento, o pensamento das pessoas seja um pouco mais crítico sobre a vida que a gente está levando, sobre os tempos que a gente vive. Tempos esses que, por exemplo, apresentam governos como o governo Bolsonaro, que é um governo de genocidas, de sociopatas. Então, se você quiser ajudar, clique aqui embaixo no joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho, que é o que te avisa dos próximos vídeos, e compartilhe o vídeo com os amigos. Indo então para o nosso tema de hoje, que é o capitalismo e seu aspecto reacionário, a gente poderia explicar para as pessoas que o capitalismo é reacionário simplesmente dizendo que ele é um sistema de exploração e de dominação política. Exploração econômica e dominação política. Mas isso com certeza não seria suficiente para as pessoas entenderem o que é o capitalismo. Então nós vamos lançar mão nesse nosso primeiro vídeo de alguns artifícios, algumas metáforas, algumas alegorias para explicar melhor o que significa o capitalismo, o que vai se completar inclusive com os outros vídeos. Então assista aos outros vídeos, porque é muito importante entender o conjunto para que você possa ter uma noção mais clara do que é o sistema capitalista. Nesse vídeo falaremos basicamente sobre a riqueza e como as pessoas ficam ricas, como é que surgem os ricos, aqueles que concentram mais recursos em detrimento de um conjunto gigantesco de pessoas na sociedade que não tem nada ou vivem com muito pouco. Para isso, vamos pensar o seguinte: você consegue imaginar uma pessoa que mora do outro lado do mundo visitando o Brasil? Uma pessoa chega no Brasil, chega no aeroporto, ela não sabe nada sobre o Brasil, não conhece o Brasil, não sabe o que somos, as riquezas que temos, nada disso. Essa pessoa pega um carro, pega um Uber ou um táxi e no seu caminho em direção ao hotel ou em direção à casa onde vai ficar, ela vai percebendo grandes extensões de terra, ela vai percebendo muitos edifícios maravilhosos, edifícios envidraçados, muito ricos. Ela vai percebendo muitas fábricas, muitos automóveis novos. Ela vai vendo inclusive que tem muitos caminhões nas estradas carregando uma grande quantidade de riqueza. Enfim, ela percebe que tudo é grandioso no Brasil e que o Brasil é um país cheio de riquezas. Ao perceber toda essa riqueza, o nosso viajante, o nosso turista, ele conversa com o motorista e diz isso. Ele diz: olha, eu percebo que o país de vocês é um país muito rico. O motorista, olhando para o visitante, fala: olha, doutor, o senhor está vendo a parte rica do país, mas o nosso país também tem muita favela, também tem muito pobre, tem muita gente na rua, tem muita criança pedindo esmola, tem muita gente que inclusive não tem água, não tem esgoto. Nós temos aqui uma miséria muito grande que o senhor não está vendo. O nosso turista então fica se perguntando como é que isso acontece, né? Ele está vendo muita riqueza na estrada e ao mesmo tempo o motorista diz para ele que também há muita pobreza, muita desgraça, muita miséria, enfim, muita pobreza. E ele fica se perguntando como é que as pessoas então ficam ricas, como é que elas são donas desse tanto de riqueza que ele está vendo pelo caminho. Para a gente se colocar no lugar então do nosso amigo turista, nós vamos pensar uma outra situação. Imagine você ou eu ou qualquer pessoa na rua, numa avenida, conversando com as pessoas que passam ali. A nossa conversa ela objetiva também entender isso, e a gente vai perguntar como é que alguém fica rico.
E ao abordar as pessoas, nós vamos ter mais ou menos as seguintes respostas, que são respostas que têm uma certa coerência, né? Alguém fica rico porque tem sorte, fica rico porque herdou riqueza da família, fica rico porque estava na hora certa, no lugar certo, fez boas relações, conseguiu enriquecer. Ou é rico porque é ladrão, porque é corrupto, corrompe, sonega imposto, faz todo tipo de mutreta. Ou é rico porque poupa. Uma pessoa que poupa, ela guarda dinheiro, ela vai investindo esse pouquinho de dinheiro, esse dinheiro vai virando mais dinheiro, então a pessoa fica rica poupando. Ou é uma pessoa esperta. O que é uma pessoa esperta? Uma pessoa esperta é aquela que sabe aproveitar as oportunidades, sabe aproveitar as amizades influentes que vai fazendo, e ao aproveitar as amizades, ser esperto, saber fazer as coisas certas, ela vai então desenvolvendo todo um conjunto de patrimônios e um dia ela está rica. O outro vai dizer, uai, as pessoas ficam ricas porque trabalham. O que é um rico? Um rico é uma pessoa que trabalhou muito, trabalhou de manhã, de tarde, de noite. Muitas vezes não teve noite de sono porque teve que trabalhar, acordou muito cedo, foi muito laboriosa. Então a riqueza é um produto do trabalho. Pessoa que trabalha muito, trabalha bem e acaba com isso, né, vencendo na vida, como a gente escuta as pessoas também dizerem, né? Venceu na vida, ficou rico. Agora nós vamos fazer um outro exercício, eu e você que está vendo esse vídeo. Eu vou te apresentar um objeto e você vai me dizer o que é este objeto. Muito provavelmente você respondeu o seguinte, uma caneta. Então vamos verificar se efetivamente o que você viu é uma caneta. Tem tampa de caneta. Tem uma outra tampinha aqui atrás, que é uma tampinha de caneta. E agora nós temos uma terceira parte, que é apenas um tubo vazio. Juntando então essas três peças, você percebe que isso aqui não é uma caneta. Isso aqui são parte de uma caneta, mas não tem tinta, não escreve. Não é uma caneta. São pedaços apenas, parte de uma caneta. A caneta mesmo, ela deveria ter uma carga aqui, de forma que a gente pudesse escrever, porque afinal a principal função de uma caneta é escrever. Agora nós vamos apresentar um outro objeto para você. O desafio é que você conte quantos triângulos tem neste desenho. No próximo vídeo a gente vai então dizer quantos triângulos efetivamente existem e você vai poder comparar com quantos triângulos você achou. Então no próximo vídeo nós vamos estender a nossa conversa sobre o capitalismo e nós vamos então recuperar esse exercício da caneta e dos triângulos para que a gente entenda algo bem importante. A aparência das coisas, a aparência daquilo que a gente vê na realidade, a aparência daquilo que a gente vê na sociedade nos engana. Então faça o exercício dos triângulos, é um exercício bem interessante e a gente se vê no próximo vídeo.